Essa é uma das melhores IAs que eu conheci nos últimos tempos e ela é muito útil para trabalho e estudo. Ela tem um resultado muito bom, com qualidade, é fácil de usar e ainda tem o plano grátis, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu simplesmente adiciono um texto aqui e aí eu seleciono uma parte, clico aqui no raiozinho e ele gera visualizações gráficas em segundos representando esse texto. Aqui, ó, ele gera várias opções bem diferentes e que a gente ainda pode personalizar. Ele mesmo já mostra algumas opções aqui, ó, de personalização com cores diferentes, como também nós mesmos podemos alterar aqui o texto, as cores, enfim, ele é bem editável. E eu posso baixar somente o gráfico para utilizar em outros locais. O quão incrível é essa ferramenta! Depois que eu conheci, eu precisei vir aqui gravar esse vídeo para vocês. É muito mais fácil, né, a gente explicar algo nesse formato visual do que escrito. Eu estou me referindo ao Napkin AI, não sei se assim é a pronúncia correta, mas é essa IA que eu estou me referindo. E você pode utilizar em reuniões com clientes ou outras situações do trabalho, também trabalhos da faculdade, em geral quando você for criar um conteúdo para apresentar a alguém. E aí você pode melhorar essa apresentação adicionando elementos visuais. Então você pode adicionar essas visualizações, por exemplo, em apresentações, landing page, site, e-mail e etc. E nesse vídeo eu vou te mostrar então como que funciona e tudo que é possível fazer, lembrando que para esse vídeo eu estou utilizando o plano grátis. E aí quando você entra no Napkin, eu já vou entrar aqui. Você vai clicar aqui então em criar uma conta, caso não tenha, e caso tenha, é só clicar aqui em Sign In. Bom, e aí quando a gente vai criar algo aqui no Napkin, ele dá duas opções, que é gerar um texto com IA ou utilizar uma página em branco, e aí você adiciona o seu próprio texto, que é clicando aqui nesse botão. Aparecem então essas duas opções e a gente vai começar então com a opção de criar com o IA. E aqui eu vou pedir para ele 3 estruturas de script para anúncios em vídeo no Facebook Ads. Aí ele leva um tempinho aqui, ele fala que a IA está escrevendo, mas também não é nada muito demorado, pelo menos das últimas vezes que eu tentei, né? Vamos ver aqui agora que eu estou gravando quanto tempo ele vai demorar. Aí, ó, pronto, não demorou nem 1 minuto. Então ele já tem aqui todo o texto pronto, mas como você pode ver, ele ainda não tem aqui nenhum elemento visual, né? Então é isso que a gente vai adicionar. Se você for descendo aqui a tela, ó, você vai perceber que ele vai mostrando esse raiozinho. E ele já seleciona, ele mostra aqui, ó, qual parte do texto que esse raiozinho tá pegando. Então, por exemplo, aqui nesse caso, tá pegando só esse parágrafo aqui. Aqui tá pegando esse ponto 1 e ponto 2, aqui tá pegando só o ponto 3. Qual que é a forma que eu gosto? Eu gosto de eu já selecionar qual parte do texto que eu quero gerar uma visualização gráfica. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa estrutura, esses 3 pontos, e aí para gerar, então, o gráfico, é só clicar aqui nesse símbolozinho de raio. E aí, novamente, muito rápido, ele já gerou, então, aqui os gráficos e ele mostra diferentes opções. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro texto que a gente selecionou, tem 3 tópicos, né? Introdução do problema, apresentação da solução e depois chamada para ação. Então, por exemplo, nesse segundo gráfico aqui, foi o que ele colocou, já que ele colocou justamente esses 3 pontos principais, né? E se a gente for descendo aqui, ó, ele adicionou agora esses com uma plantinha crescendo, que fica um pouco mais dinâmico. Tem também este daqui. E se eu for descendo, ó, ele vai mostrando mais opções ainda, ó. Então, descendo aqui, primeiro a gente tem introduzir um problema, daí ele colocou apresente um problema comum enfrentado pelo público, e vai subindo e ele colocou um resuminho de cada. Aí aqui, ó, voltando novamente. Então, é bem diferente, é claro que qual que é o melhor gráfico vai depender de qual que é o texto que você está selecionando, né? Então, você pode ir variando aqui também. Então, vamos supor que você queira este daqui. Se você clicar aqui em Style, ele vai mostrar outras opções de design para esse mesmo gráfico. Então, por exemplo, aqui que mudou as cores do título, muda um pouco a fonte também, ó. Mas aqui são poucas alterações. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Ah, e também deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa IA depois que você terminar de ver o vídeo. Ó, tem até um aqui mais para baixo que ele ficou ainda mais completo. Então, eu vou selecionar esse aqui. E aí, dentro desse aqui, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Agora ficou borrado, assim, quando eu cliquei em cima dele, mas fica tranquilo que é normal. Ele não vai ficar assim na versão final. Nem sei por que ele fica assim, na verdade, ó. É só quando a gente seleciona. Talvez é para facilitar a gente saber onde que a gente clicou, né? Porque aqui onde não está selecionado, ele não ficou borrado. Então, aqui a gente pode, ó, alterar a fonte, ó, por exemplo, deixar negrito ou não. Posso trocar o tamanho dessa fonte. A gente pode trocar aqui também o espaçamento, o alinhamento. O que é esse aqui, ó? A cor. Então, a gente pode alterar também a cor desse texto.
e adicionar algum elemento ao redor, né? Por exemplo, esse aqui, ó, caso você queira, né? Depois você ajusta o texto, bota mais para baixo, né? Mas esse aqui, no caso, eu vou deixar sempre, porque senão eu acho que vai ficar muito poluído. E para alterar a fonte é nesse primeiro. Aqui, ó, nessa primeira opção aparecem outras fontes. Quando você finalizar, caso queira baixar só o gráfico, você precisa selecionar tudo que tem nele aqui, ó. Ó, seleciona ele inteiro. Aí você clica aqui nesse botãozinho roxo em baixar. Se você selecionar só uma parte, por exemplo, o texto, ele vai baixar só aquela parte do texto. Por isso você precisa selecionar tudo. E aqui você consegue ver na visualização, ó, tudo que você está baixando. E aqui tem algumas opções que a gente pode fazer. Mudar o formato, por exemplo, PNG ou PDF. Dá para alterar a cor também, o modo, por exemplo, claro e escuro. Aí muda o fundo ali, ele inverte, né? Se você quer com fundo ou sem fundo, então com fundo transparente vai aparecer só os textos. E aí se você colocar, por exemplo, adicionar num documento branco, vai ficar com fundo branco. Agora, se você baixar com o fundo, vamos supor que você queira adicionar na sua landing page, e aí o fundo dela já é colorido, por exemplo. Se você colocar ele com o gráfico com o fundo, vai ficar um pouco feio na sua página, dependendo de como você fizer. Então, é melhor colocar sem fundo. Então, em resumo, com fundo, sem fundo, vai depender do para que você precisa, né? E também a resolução. Depois, é só clicar aqui em baixar, em download. Já estou abrindo ele aqui, ó, e pronto. A gente tem facilmente esse gráfico criado, muito rápido aqui. Claro, aqui demorou ainda um pouco mais porque eu fui te mostrando como fazer. Mas, na prática, quando você precisa de uma visualização assim, é muito rápido para você fazer, como você viu, né, gente? É só selecionar aqui o texto e clicar nesse raiozinho. Eu tô gostando muito dessa ferramenta, sinceramente, por isso até que eu tô bem empolgada, porque eu conheci ela recentemente também. E você precisa organizar várias etapas do seu projeto, né? Seja algo voltado para o trabalho ou para a faculdade. E a melhor forma de você fazer isso é utilizando uma ferramenta de gestão de projetos. E a que nós utilizamos e indicamos é o Monday. É o melhor que tem atualmente e eles têm um plano grátis, que inclusive você pode adicionar 2 pessoas na sua equipe para ver ali também e gerenciar esse projeto junto com você. Então, até 2 pessoas, o acesso é grátis e o link está aqui na descrição e no comentário fixado, junto com outras ferramentas que nós usamos e indicamos, como por exemplo a que eu uso para fazer esses mapas mentais. Bom, agora eu quero te mostrar então a outra forma de utilizar essa IA, que é quando você tem um texto próprio. E para isso você vai clicar aqui em novo. E só complementando aqui uma coisinha antes da gente ir para o próximo, você não tem um limite assim, eu posso criar um gráfico aqui por texto. Não, você pode ir criando vários aqui. Então, por exemplo, se você quisesse um só para essa primeira partezinha de introdução do cliente, para a segunda estrutura que ele passou aqui de anúncio, né? Você pode selecionar então só aquele texto pequeno também e ele vai gerar ali uma visualização gráfica, vários estilos aqui, ó, para esse pequeno texto também. Então pode selecionar um texto pequeno, um texto grande, pode adicionar vários aqui no decorrer do seu documento. Depois, caso você queira baixar então todo o texto, né, não só o gráfico, eu quero todo o texto junto com o gráfico. Aí é só você clicar aqui em Share e Download PDF. Aí você vai ter então o PDF com o texto e também os gráficos. Bom, então agora vamos para o próximo uso, né, utilizando aqui Blank Napkin. Só cliquei aqui em New. E agora a gente, então, precisa adicionar o texto aqui. Eu já tenho ele aqui copiado. Então, eu separei aqui um texto, ó, eu tô copiando ele inteiro, que é um guia da produtividade com diferentes técnicas. E eu vou colar aqui, então, nesse novo documento. E aí, depois que o seu texto tá aqui, ele funciona igual na outra forma. Você seleciona o texto e pode gerar a visualização gráfica aqui. Além disso, você pode selecionar também, caso queira, o texto inteiro. Claro que isso aqui vai depender de caso para caso, né? Mas você pode gerar uma visualização gráfica para todo o seu texto. Eu já vou clicar aqui em gerar, deixa eu achar aqui. E, dependendo do caso, você pode utilizar isso para fazer um resumo geral, né? Nesse caso aqui, eu não usaria, talvez, porque eu passei aqui várias técnicas de produtividade, né? Então, eu quero ver como que ele vai passar tudo isso aqui. Ele criou um resumo sobre o que tem em cada um deles, né? Então, por exemplo, ciclo de técnicas de produtividade, definir blocos de tempo, priorizar tarefas, capturar e organizar, refletir e ajustar, engajar e executar. Ele ainda está gerando mais aqui, ó. Então, são várias, ó. Aqui, por exemplo, ele colocou uma sequência de técnicas de produtividade. Então, juntando tudo
como eu mencionei. Então é assim, como eu falei, vai depender, né, do seu caso, do texto em questão, mas você sabe agora que tem essa opção também. Para esse caso em específico, por exemplo, o que eu acho que ficaria melhor é criar um gráfico para cada uma dessas técnicas, né? Então a gente poderia fazer isso também. Ou, por exemplo, para um ponto em específico, para dar uma quebra no texto, sabe? Quando tem muito texto, aí é bom adicionar um elemento visual para facilitar a leitura e manter a pessoa engajada ali. Então, por exemplo, poderia selecionar só essa parte aqui, que é a explicação de como funciona a técnica de Pomodoro, e ele vai gerar aqui, então, novamente as diferentes visualizações. Dá para você brincar bastante aqui com o seu texto, até para ver qual que fica melhor, mas no geral, assim, até agora a minha experiência com essa IA foi muito boa. Até agora, nos gráficos que eu gerei, ela não alucinou de colocar uma informação completamente destoante, né? Mas é sempre bom você revisar, conferir tudo certinho, porque se tratando de IA, a gente sabe que elas também podem cometer erros e alucinar. Alucinar quando eu digo adicionar informação que não existe, né? Então aqui, por exemplo, ele gerou algumas diferentes visualizações também, ó. Por exemplo, essa daqui, alocação de tempo na técnica de Pomodoro. Então, 15 minutos de pausa longas. Então aqui ele colocou alocação de tempo na técnica de Pomodoro. 25 minutos trabalhando, 5 minutos de pausa curta e depois no final pode fazer uma pausa mais longa de 15 minutos, né? Que é o que ele colocou, que é o que eu coloquei no texto aqui embaixo, né? Mas ele acabou já puxando aqui também. Que o erro foi meu, na verdade, né? Eu peguei o como funciona só essa primeira parte e tinha a continuação aqui. Mas, enfim, ele já adicionou aqui também a complementação. E aí, ó, novamente, são diferentes gráficos aqui, ó, que ele gera bem diferentes um do outro. Se você não gostou das opções que ele gerou, lembrando que você pode ir descendo aqui e aqui no caso, onde ele tem as diferentes opções aqui, que ele vai gerar mais também. Ou você pode só cancelar, clicar aqui nesse X, ó, e pedir para ele gerar de novo. Então, ó, esse aqui eu acho bem legal também. Esse aqui também, ó. Então veja como ele gera diferentes visualizações. Esse aqui mesmo ficou bem diferente, ó. Esse aqui também. Temos este outro aqui. Estou passando justamente para você ver aqui os diferentes gráficos, por exemplo, que ele pode gerar. Com mais texto, com menos texto. Ó, aqui embaixo tem um botãozinho de Generate More. Tá bem pequenininho. Talvez no vídeo não esteja dando para ver muito bem, mas tá aqui embaixo. Ele aparece azulzinho. E aí, clicando, você consegue ver mais opções, então. Alguns parece algo muito complicado, né? Dependendo do gráfico que você adiciona. Então, presta atenção nisso também, para não colocar uma visualização gráfica que pareça que o conteúdo é ainda mais difícil do que ele já é. Então, tem que ser uma coisa bem fácil também, bem intuitiva. Com esse rápido avanço das IAs, é muito importante que você se mantenha atualizado. E isso você pode fazer assistindo aqui os nossos vídeos do YouTube. E caso você queira algo mais aprofundado, aí eu te recomendo o Mestre das IAs, em que te ensinamos a utilizar o potencial máximo de diferentes IAs para você criar negócios e fontes de renda ou para você utilizar no seu trabalho atual. Então tem temas como, por exemplo, prompts, YouTube com IA, copy com ChatGPT, redes sociais, criando conteúdo, criar negócios e fontes de renda, como eu já mencionei. Então são diversos módulos aqui para você se aprofundar e o link para você ver mais informações está aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos criar mais um com IA e dessa vez eu vou pedir aqui para ele como criar prompts eficientes para usar no ChatGPT. Então esse é o conteúdo que ele vai criar e que a gente vai gerar visualizações gráficas. Nesse caso agora eu vou eu vou clicar para ele criar um gráfico utilizando todo o conteúdo do texto aqui, né? O conteúdo inteiro. Até porque ficou um texto mais curto, então a gente pode utilizar. E aí, ó, perceba que onde ele vai gerar o gráfico, né? O texto, ele dá quando você clica no símbolozinho de raio, ele dá uma mexida assim no texto, então você consegue ver toda a parte que ele selecionou. Então, aqui, novamente, né, ele cria diferentes opções. Então, por exemplo, esse aqui que ficou mais simples, que é claro versus vago. Então, prompts claros maximize a qualidade da resposta versus prompts vagos, que limita a utilidade da resposta. Então, esse é mais para você usar mais na conclusão, né? Aí, esse aqui, por exemplo, aperfeiçoando prompts para respostas ótimas do ChatGPT. É melhor alterar o texto, né? Dá para melhorar um pouco o português. E aí, então, fica aqui, por exemplo, prompt inicial, aí assegure clareza, use exemplos, define o contexto, faça perguntas abertas, divida solicitações complexas, solicite resumos ou comparações e pronto, você tem um prompt refinado e eficaz. Então, esse aqui já pegou daí todo o conteúdo, né?
A gente tem esse aqui também, onde ele coloca ali, né, prompt inicial, assegurar clareza, depois definir contexto, use exemplos, faça perguntas abertas, divida solicitações complexas, solicite resumos ou comparações, e assim você também vai ter um prompt refinado e eficaz. Aqui um outro tipo de gráfico, onde também ele adiciona, então, bastante parte do conteúdo, diferente no primeiro, né, que ele adicionou uma coisa mais geral, ele adicionou pouco texto ali. Mas, como eu mencionei, pode ser que era aquilo que você estava procurando, que você não queria um resumo visual de tudo, né? Por isso que é importante ter, então, essas diferentes visualizações aqui. Lembrando que você pode alterar também o layout, alterar as cores. Esse aqui também ficou bem legal. Essa ferramenta é muito útil e com certeza eu ainda vou utilizar bastante, mas ela não é a única ótima IA que a gente tem por aí para utilizar. Recentemente eu também descobri uma outra IA bem legal que cria praticamente tudo o que você quiser. Um protótipo, seja um jogo, um site e tudo com comando de texto. Ela é realmente bem impressionante e muito legal. Eu comentei mais detalhes e te mostrei o tutorial nesse vídeo que está aparecendo aqui.